O ex-presidente Lula falou sobre o índice de abstenção e número de votos brancos e nulos nas pesquisas. Para o petista, quem deixa de votar perde a autoridade de cobrar os políticos eleitos. Veja. Quando o Trump pegou as eleições nos Estados Unidos, muitos artistas progressistas, muita gente importante, começou a se queixar que não era correto ter eleito uma pessoa como o Trump, que não era correto, que a Hillary deveria ter sido eleita. E o Trump disse o seguinte: olha, da próxima vez que eles quiserem ganhar uma eleição, eles compareçam para votar. Porque 8 milhões de pessoas não compareceram para votar, eu ganhei as eleições. E nós, Edinho, temos um problema sério que é o seguinte: sempre tivemos no Brasil um percentual de eleitores que não vota. Ou seja, tem gente que espera chegar o dia das eleições e logo cedinho, na véspera, ele pega o carro dele e vai para a praia, vai para o interior, ele não quer votar. Então era importante que a gente também tivesse uma mensagem para essas pessoas, porque a pessoa que não vota, depois a pessoa perde um pouco da autoridade de cobrar de quem foi eleito. O presidente Lula está usando até o nome de Donald Trump também, né? Para dar uma exemplificação. Quem sabe ele quer o voto de trumpistas, vamos dizer assim, também, né? Bom, a gente aproveita, estamos falando de eleições aqui, e vamos explicar um tema que a gente citou agora há pouco, mas que muita gente tem dúvida, que é a diferença entre votos nulos e brancos. Embora tenha que comparecer às urnas, o eleitor não é obrigado a escolher necessariamente um candidato ou um partido. Se digitar um número que não pertence a nenhum candidato e, na sequência, o eleitor apertar o botão confirma, né, o nome até já diz, ele está confirmando, né, esse voto é considerado nulo. Se o eleitor quiser votar em branco, nenhum número precisa ser digitado, apenas o botão em branco. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, os dois tipos de votos são considerados inválidos, ou seja, não são contabilizados, embora o eleitor tenha o direito de fazê-lo se quiser, né? O que decide a eleição, de acordo com o TSE, são os votos em candidatos e os votos de legenda. Agora eu vou chamar Gustavo Uribe e Leandro, que também já está na tela. Uribe, aqui não tem nenhum incentivo para que as pessoas não escolham um candidato, para que as pessoas não votem branco ou nulo, para votem branco ou nulo, não tem incentivo para isso. Mas essa fala do ex-presidente Lula é um tanto complicada, né, Uribe? Porque se você escolhe um outro candidato e ele não ganhou, o seu presidente, o seu parlamentar, ou a pessoa que está à frente do executivo, ou seja qual for o cargo, ele tem que governar para todos. É isso que a gente prega o tempo inteiro aqui, justamente o contrário do que disse o ex-presidente Lula. Entendi o que ele quis dizer, mas eu acho que não contribui muito para o debate agora ele falar isso, né? É não fazer distinção e não contribuir para o debate, que até gerou um movimento contrário de Ciro Gomes e também de Simone Tebet, de que o interesse de Lula ao chamar as pessoas para votarem é justamente votar nele, não votar nos demais candidatos. O que a gente observa é que realmente o voto é importante, e você mesmo salientou, Lu. O voto é importante para que você se manifeste, para que depois você cobre, votei naquele outro candidato, mas você precisa representar todos. E é importante que as pessoas se posicionem justamente para não delegar a outro que não é o seu candidato a gestão do país, e que isso envolve os interesses de cada cidadão brasileiro. Tem muita confusão de voto nulo e voto branco, porque antes, em 1997, tinha uma diferença. Lá, o voto branco contava no quociente eleitoral para chapas proporcionais. O voto nulo não, mas depois de 1997 tudo mudou, é a mesma coisa. Votar nulo ou votar branco não entra na contagem dos votos válidos, ou seja, tem o mesmo efeito prático. Então, é claro, o cidadão também tem todo o direito de não querer se posicionar nesse caso. É sempre bom que ele se posicione e vote alguém, mas se ele não quiser, é direito dele. No Brasil ainda nós temos a obrigatoriedade do voto, mas na prática não é muito obrigatório, uma multa de R$1 a R$3, R$4, mas a gente tem ainda essa obrigatoriedade. Até seria salutar, como outros países que não obrigam o eleitorado a votar. Ele citou Donald Trump, sobretudo porque o cenário é parecido com o do Brasil. Você tem uma militância um pouco mais aguerrida a Jair Bolsonaro do que a Luiz Inácio Lula da Silva. O Felipe Nunes, da Genial Quest, apontou inclusive a possibilidade de voto envergonhado de Lula.
Então, provavelmente, a análise feita dentro do PT é que o eleitorado bolsonarista vai votar de qualquer jeito, porque ele é um pouco mais aguerrido do que o eleitorado petista, que pode, por demais questões, acabar não votando para viajar no final de semana, enfim, e não comparecendo à urna. Então, é o interesse pessoal do próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fazer essa campanha. Leandro, você veja quando um jornalista de elite comenta, como é interessante pegar os detalhes, né? R$1, R$2, R$3, dá um saquinho de jujuba, dá 4 horas de estacionamento de um carro, né? Para quem é da classe média, e o Uribe achando que R$1, R$2 ou R$3 não significa nada. Tá vendo, Leandro, como é que são as coisas? Um saquinho de jujuba, ele tá desprestigiando. Pois é, o Uribe é a nossa elite, né? A nossa elite. É, nossa elite, exatamente. Mas quem é bom para dar adjetivos também assim é a Luciana. Luciana usa uns ótimos nomes quando ela se refere a jornalistas especiais, assim como você, Lívia, só brincadeira. Agora, Leandro, em relação a isso, de fato, a pessoa pode não querer votar em branco, sei lá, pode até não ir lá votar, mas, por outro lado, ela, dessa forma, está agindo como um cidadão mais ineficaz, né? Porque ele não interferindo no processo, não colaborando no processo, não trabalhando democraticamente para, quem sabe, dirigir o país para o rumo que ela acha que é o correto, ela mais tarde se via praguejando, falando mal dos políticos, falando mal da sociedade, falando mal da democracia, fica um pouco assim, meio desconexo, né? Pois é, e eu acho fundamental, Cisne, a explicação que você trouxe antes da nossa conversa aqui, porque tem gente que fala, vou votar nulo como um protesto, eu vou votar nulo porque se todo mundo votasse nulo vai ter outra eleição. Cara, isso é das fake news mais repetidas ano após ano, isso tem uma penetração na sociedade que não é só para aquele eleitor mais desinformado, tem muita gente boa, eu já ouvi isso tanto, tem muita gente boa que acha de fato isso, que o voto de protesto é um voto nulo, quando na verdade não é, né? O Brasil, enfim, tem uma democracia sólida, com eleições atrás de eleições desde 1989 para presidente da República diretas, mas é uma democracia jovem, né? Então a gente tem uma série de exemplos de que esse voto de protesto, esse voto engraçadinho, ele não traz nenhuma qualidade para a nossa discussão política. E todos nós temos família, todos nós temos vidas pessoais, e a gente reclama dos políticos, né? Todo mundo reclama dos políticos, mas agora é a hora que a gente tem de poder escolher quem, em alguma medida, nos represente. É um papo para outro Visão CNN completo, para a gente falar de crise de representatividade, de uma série de problemas da democracia, mas essa história de que o voto nulo ele pode mudar alguma coisa, de fato, não pode. Isso está lá, Tribunal Superior Eleitoral explicando para a gente que isso, na verdade, não muda nada, né? Só uma observação, Lu, essa questão da nulidade é uma confusão com um dos trechos da Constituição Federal, porque ele determina a nulidade que pode ser feita uma nova eleição quando a Justiça Eleitoral anula votos por irregularidades, não que seja o voto nulo.